Que bom ter você por aqui. Quero deixar as mais ricas saudações para a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam convosco. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal abençoado e direcionado por Deus. Antes de eu deixar a minha gratidão, eu quero ressaltar que Deus ele se agrada daqueles que buscam a direção certa e não se deixam ser levados pelo engano por aqueles que distorcem a palavra de Deus. A palavra que vos trago ela se encontra em 2 Reis, no capítulo 5. Vou estar iniciando apenas no verso 3 a leitura. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Meu amado irmãos, antes de começar a palavra, eu quero pedir a sua generosidade. Deixa aqui abaixo, onde está escrito em vermelho inscrever-se, a sua inscrição. E ao lado tem um sininho. Você ativando esse sininho vai aparecer opções. Escolha a opção todas para que você esteja automaticamente informando a esta ferramenta que você precisa ser notificado sempre. Meu amado irmão, a palavra de Deus ela evidencia a fala dessa menina sobre a história de Naamã. Esta menina, lembrando para aqueles que não conhecem a história, que esta menina ela foi levada cativa, ou seja, ela não foi por vontade própria, ela foi forçada, ela foi submissa a chegar à casa de Naamã. E para que isso acontecesse, Naamã tivesse essa atitude, Deus lá na frente iria mostrar para Naamã que iria fazer da mesma forma com ele. Mas fique por aí, fique ligado para você entender. Porque ele não teve dó nem compaixão de uma menina e depois Deus iria fazer a mesma coisa com ele. Então fique ligado, a história é curiosa. A palavra do Senhor então nos mostra uma tropa resgatando uma menina até a casa de Naamã com o intuito dela servi-lo. Ou seja, ela iria ter um senhor, sendo obrigada a ser submissa a ele. Então passa um momento em que aquela menina ela começa a ter um olhar crítico para aquela situação. E isso ocorre porque certamente é bem provável que aquela menina ela deu lugar à paciência, o que gerou a paz. Logo assim, ela recebeu um entendimento. A palavra de Deus não nomeia ela, apenas é citado o substantivo menina. E também não é identificada por uma idade. Não sabemos se ela tem idade infantil, não sabemos se ela é por volta de uma idade adolescente ou até mesmo uma idade jovem. Apenas cita menina, porque menina traz o sinônimo de pureza, de serenidade. E foi o que essa menina demonstrou ali, um coração puro. Ela poderia ser uma pessoa revoltada, poderia ser uma pessoa estourada, explosiva, podia espernear, podia ser rebelde ao seu Senhor, mas ela não deixou que isso tudo subisse ao seu coração e à sua mente. Ela foi inteligente. E ali nós vemos a mão de Deus guiando aquela menina, porque quem faz estas coisas é somente o Senhor. Porque uma pessoa que tem a sua vida em risco, ela coloca a sua vida, ela tem a sua vida que foi colocada em risco a sua liberdade e ainda assim ela tem entendimento, é só Deus que faz essas coisas, não tem outra explicação. Não tem ciência, não tem teoria que explique isso. Uma pessoa que é levada cativa e ainda assim ela fazer o bem para aquele que um dia a colocou em risco a sua liberdade, quis o pior para ela. Então, durante a conversa que ela tem com a sua senhora, Naamã ficou ciente. E Naamã não pensou duas vezes, porque aquela menina ativou o gatilho de sua atenção. Então, o que saiu da boca daquela menina, na verdade, foi um divisor de águas para a vida de Naamã. Vejamos que o que sai da boca daquela menina não resolve, mas ela encaminha direções para que ele possa tomar uma atitude para resolver. Então, Naamã não pensa duas vezes, ele sai às pressas e ele vai até
um longo percurso, ele tem um longo percurso para chegar na resposta certa. E quando ele se depara com o profeta, aleluia, com o profeta, ele chega ali cheio de si. Ele chega ali achando que ele pode ordenar. Mas aquele que é usado por Deus, aquele que é guiado por Deus, ele não dá lugar à teimosia de ninguém, não. Ele fala o que Deus manda, pronto e acabou. Não para ouvir nem nada. Aquela pessoa que é chamada por Deus, ela tem que ter um entendimento ligado em Deus. Não tem que parar para ouvir subterfúgio da fala dos outros, não. E Naamã era orgulhoso. Você vê que ele aceitou de primeira o que saiu da boca da menina, mas o que saiu da boca do profeta, ele já queria discutir. Ele já queria mostrar teimosia. Mas era aí que é o problema, que Naamã teve que entender que ele não tinha saída. Ou seja, ele queria ouvir a palavra de Deus, mas sendo do jeito dele. Porque o profeta deu uma direção a ele, mas ele não gostou, porque se ele seguisse aquela direção, ele ia ser mal visto, as pessoas iriam reparar. Ele não queria ser envergonhado, porque o profeta dá a direção dele se banhar no Rio Jordão. E ele achou aquilo muito pobre, ele achou aquilo muito vergonhoso para a sua imagem. Então, de primeira, ele mostra as suas opções. É sempre assim, né? A pessoa despreza aquilo que sai da boca do servo de Deus por causa do maldito orgulho. Então, ele busca a direção de outras pessoas. E a direção que sai da boca das outras pessoas é a mesma fala do profeta. Ou seja, quando Deus ele tem uma coisa para a sua vida, passe a prestar atenção. O que sai da boca do profeta, o que sai da boca do servo de Deus é o mesmo que vai sair da boca de outras pessoas. E aí a pessoa se vê sem saída. Não tem como fugir. É aquilo e ponto. Então ele chega a entender, depois de tempos, por causa da teimosia e do orgulho, pensou que ia bater boca com o servo de Deus? Servo de Deus é de uma palavra só. Ele pensou então que tudo seria do jeito dele. Ele não quis mandar e desmandar numa menina. Ele não teve pena de fazer o que ele fez com aquela menina. Então Deus queria mostrar para ele: você fez uma menina ser submissa a você, agora você será submisso a mim, queira ou não queira, será do meu jeito. Porque Naamã gostava de mandar e desmandar e, o pior, ser sempre bem visto, exaltado. Deus então fez ele descer 7 vezes no Rio Jordão, passando ali por uma situação estreita. Ele não queria, mas foi ali que ele iria receber a sua cura. E a palavra de Deus é concluída então, irmãos, com uma menina sendo aprisionada em espaço e um homem cheio de recursos sendo aprisionado mentalmente. Por quê? Porque a sua vida espiritual estava cerrada. Mas quando o poder de Deus entra em ação, tudo se resolve. Imagino eu que aquela menina teve a sua liberdade e ele também a sua liberdade. Ambos, um ajudou o outro. E o profeta sempre permaneceu com a mesma palavra. A palavra do profeta é a que prevalece. Não adianta a pessoa de início bater o pé, não aceitar aquilo que Deus coloca em seu caminho, porque é o que vai prevalecer. Pode até se mostrar desobediente, rebelde, duvidar, mas em outras ocasiões Deus vai mostrar: olha aí, a mesma fala te perseguindo. Aquilo que você desprezou lá atrás vai voltar para você lá na frente. Vão falar a mesma fala com você, não adianta fugir de mim. Porque quando Deus quer falar com alguém, ele não usa só um, ele usa vários, a ponto da pessoa se sentir cercada. E foi isso que aconteceu com Naamã. E sendo assim, Naamã aprendeu que quando ele queria mandar e desmandar, ele conheceu o grandão da Galileia, que também iria fazer o mesmo com ele, mandar e desmandar. Ou seja, de Senhor, ele teve que aprender a ser servo. Esta é a palavra para o vosso coração. Se você estiver passando por algum problema, sentindo uma situação estreita, não tenha medo. É Deus te dando sinais de que você precisa fazer a obra do Senhor. Se você estiver com algum problema impossível, se você já estiver se sentindo
alguém que parece que não tem saída, seja submisso a Deus. Seja submisso a Deus como Naamã foi. Porque Deus é Ele que quer fazer alguma coisa na tua vida. E muitas das vezes a teimosia, a dúvida, a insistência pela rebeldia te corrompe, faz você ficar atrasado. Mas a partir desta palavra, você não mais ficará da mesma forma que você era. Deus abençoe sua vida.